Oi, pessoal. Olha só, hoje eu vou falar com vocês, a gente vai entrar na questão da morte. Seguinte, claro, se o fenômeno psicossomático pode chegar a levar você à morte, eu tenho que tratar da morte. Agora, nós como psicanalistas, na realidade, quando nós estamos no consultório, nós estamos lidando o tempo inteiro com aquela criatura que está lá deitada no divã, com dois aspectos da morte, que em psicanalês se chama o instinto de morte e a pulsão de morte. Por quê? Lembra que eu botei o Quiron para vocês? A gente tem uma parte de bicho, homem, esse tem instinto de morte. E o outro é a parte do ser falante, que domina a linguagem. E a linguagem é muito maior do que a língua, né? São todas as expressões, tudo, até a roupa que você veste, todas as informações, as escolhas, os objetos que você põe na sua casa, a arte que você faz, a cozinha, tudo isso é um domínio enorme chamado linguagem, não é? O cachorro, se tiver sem dinheiro para ir, ele não pode dizer assim, bom, eu não vou comer a minha ração para eu ir ao cinema. Ele não tem como, porque ele só tem instinto. A gente não. A gente pode falar, eu vou ficar com fome, mas eu vou pegar e pagar o cinema. Depois eu como em alguma outra hora, né? O cachorro não tem como, né? E então, a gente tem um lado de bicho, mas a gente tem um lado de homem. Então, de qualquer maneira, a gente vai trabalhar com isso. Agora, como eu estou falando de fenômeno psicossomático, eu estou falando de fenômenos que levam à morte. Aliás, eu queria fazer uma correção que estava na rede, eu fiquei meio horrorizada ontem. Se o Alzheimer estava sendo tratado como um fenômeno psicossomático. Por favor, o Alzheimer é uma demência. É uma das demências, como o Parkinson, como o corpus de Levy, como outras tantas. Ele é extremamente estudado. Aliás, todas as demências são extremamente estudadas. O que se joga de dinheiro na pesquisa do cérebro é uma barbaridade. E não dá para achar que é fenômeno psicossomático, tá? É demência, é neurológico, é da neurologia e não é assim. O que eu estou tratando de fenômeno psicossomático é onde a gente tem um domínio do psíquico e esse psíquico vai deteriorar um órgão, vai machucar um órgão, tipo fazer uma doença de pele, tipo fazer uma doença no olho, tipo um câncer mesmo, e chega a levar às vezes à morte. Mas eu não posso brincar de tudo é psicossomático, eu tenho que ter uma certa prudência. Bom, então para começar a falar de morte, vamos primeiro separar duas questõezinhas. Existe uma coisa chamada ente e uma coisa chamada onto, né? O ente é aquela coisa que vai morrer mesmo. O ente morre. Morreu um ente. Você fala, um ente querido, morreu, né? Aquele ser que é um corpo físico, morre. E o ataque, inclusive, é nesse corpo de ente. O ente é atacado quando você tem um fenômeno psicossomático. Atacado por quem? Pelo onto. Quem é o onto? É o ser. Mas é o ser do ser que pensa, que tem domínio da linguagem, que se aborrece, que entra num astral mais barra pesada. É esse camarada, o onto, o ser, que foi uma invenção criada já a partir do mundo ocidental,
com Platão, é esse camarada, esse ser nosso, que não é o ser que vai lá para o cemitério, é o ser na sua expressão, nas suas expressões, o ser que tem o psiquismo brigando de um lado, querendo acabar com você, e de outro, querendo manter você vivo, que é esse ser que a gente, ele que vai fazer a confusão e estragar o ente, e aí o ente, coitado, vai embora às vezes, né? Às vezes simplesmente ele fica doente, ele fica todo machucado, ele toma quimioterapia, fica careca, e aí quando ele fica careca, o ser se sente muito mal, se sente muito feio, se sente muito horrível, e aí às vezes deprime mais, ou às vezes não, fica com uma raiva danada para melhorar, para sair daquela circunstância. Vai depender do que exatamente em psicanálise a gente chama de pulsão e não de instinto. Conforme a circunstância em que a pulsão está lidando com a coisa, você vai sair daquela ou vai emburacar, tá? Então, só para começar a jogada, a gente vai ter que lidar com a morte. A morte vai estar presente no nosso discurso. E a diferença entre o bicho-homem e o ser humano que fala, que pensa e tal, também vai estar na ordem do dia. O Heidegger, que é um filósofo, falou que a gente era um ser para a morte. E o Lacan, no final do discurso de Roma, que é a função e campo da fala, da linguagem, psicanálise, que se vocês quiserem ler ele devagarzinho, mastigado, tá no Mundo Psi, é um que tem um cachimbo falando isso não é um cachimbo, está em inglês, é um fundo cheio de cachimbos, dizendo isso não é um cachimbo. Ele tem muitos vídeos, mas ele está tudo mastigadinho. Então, ali, no final, já nos últimos, acho que no número 302 ou 303 do vídeo, que quando termina, ele é enorme porque eu uso 3 casos clínicos de Freud, que eu mostro, trabalho com os 3 casos e mais um de um esquizofrênico tratado pela doutora Nisa Silveira. Então, esse texto do Lacan, além dele ser enorme por si e muito complexo, e eu fazer em vídeos pequenos por parágrafos, deu esse tamanho todo, porque eu nem enfiei casos clínicos de Freud, os mais importantes, naquele caso, porque Lacan estava trabalhando com eles, e ainda trouxe de um esquizofrênico muito interessante, que é o Emílio, que é um dos camafeus da doutora Nisa da Silveira. Depois ficou tão grande. No final, ele vai dizer o seguinte: nós, analistas, nós não podemos fazer muito com relação a este ser para a morte. A gente tem que saber que ele existe e saber lidar com ele e tentar fazer o máximo para ele não se suicidar. Mas ele pode se suicidar. Ele pode se suicidar tanto porque ele tem um instinto de morte, como ele pode se suicidar porque ele tem a pulsão de morte. Depois eu vou ensinar direitinho a diferença, que é pulsão, porque pulsão é um termo muito novo, que é onde vai dar o buraco do vazio, que eu falei no outro vídeo, etc. Agora, para vocês terem a diferença de um suicídio para o outro, o animal, por exemplo, o louva-a-Deus, para procriar, enquanto ele está tendo um único coito da vida dele, ele está sendo comido. Isso para poder deixar louva-a-Deus no mundo. O salmão sobe a correnteza toda, sabendo que a chance dele é nenhuma, para tentar desovar lá, para poder deixar salmão no mundo. Então, nós temos um lado de tentar deixar no mundo alguma coisa.
isso vem do ponto de instinto nosso, não vem do ponto de pulsão. Então, por exemplo, quando Sócrates topa tomar cicuta, né? E aí vai todo mundo lá e fala, é bonito, vocês deviam ler esse texto, é do Platão, né? Claro, você encontra Sócrates no Platão. E está no final da vida do Sócrates. E aí ele está lá preso, e aí os amigos vão todos lá, a mulher vai aos gritos, quer tirar ele dali, arranja os amigos para tirar ele dali, e a oferta é que ele vá para uma outra cidade, e aí ele abre mão das ideias dele e aí ele não vai morrer. E ele fala, não, eu não vou topar essa, eu tomo cicuta, porque senão eu mato todo o trabalho que eu fiz. Então, o que ele, nessa hora, é um suicídio? É, mas é um suicídio por instinto. Ele está deixando alguma coisa na vida. Quando a Antígona, que é a filha do Édipo, o Édipo existiu, né? O rei e tal, babá. A Antígona resolve que ela, se não vão fazer as exéquias do irmão dela, porque o irmão dela cometeu um crime e diante do crime ele estava impedido do direito dos funerais, como era dentro do ritual na polis, e a Antígona estava noiva até do filho do tio, de um primo dela, do filho do Creonte, e o Creonte é quem mandava na polis, e é o Creonte quem julga que o rapaz, o irmão dela, ia ser morto e não ia ter direito às exéquias. Ela então resolve morrer com o irmão. Ela é enterrada, ela vai junto, ela não aceita. Então ela vai contra as leis da polis para preservar as leis da vida. Isso é por instinto, não é por pulsão. Quando o Gandhi fez greve de fome e poderia ter morrido, porque não comia, não era por pulsão, era por instinto, era para deixar alguma coisa. Mas a gente não tem como interferir nisso. Agora, aquele camarada que resolve se atirar do corcovado e deixar um bilhetinho lá na saída, avisa a fulana, minha mulher, que eu resolvi me matar, aí você chega para ver lá embaixo, encontra aquele bilhetinho assim na murada, fala, meu Deus, tem que chamar a polícia, tem uma pessoa lá embaixo. Esse cara é por pulsão, né? Ou aquela história do presidente que falou que eu saio da vida para entrar na história, blá, blá, blá. Não, ele não queria sair, era do Palácio do Catete, que nem a Dilma saiu do Palácio Planalto. Ele queria ficar. E aí, mas não ele não entrou para a história por isso. Ele entrou para a história porque ele criou o salário mínimo, porque ele ajudou, deu dignidade aos empregados. Isso sim, ele entrou para a história. Não porque se suicidou, isso aí não. Aí foi por pulsão. Porque ele não queria sair, tinha que ter saído. Pega a sua malinha, ninguém te quer aqui, você vai embora. Aí resolveu morrer. Mas aí foi por pulsão. Mas a gente não pode controlar isso. A gente pode, daí que a clínica psicanalítica trabalha num estado de tensão danado. Quando está lidando com um fenômeno psicossomático ainda por cima, você tem uma criatura que o corpo está se deteriorando. Agora, de um modo geral, mesmo que ela esteja viva, ela vem. A gente não precisa nem para o psicanalista. A pulsão e o instinto estão ligados o dia inteiro. Essa cumilância, por exemplo, faz a pessoa engordar, essa compração, esse endividamento, isso tudo é coisa da pulsão, que está destrambelhada. Quando a pessoa chega para a gente tratar, a gente já sabe que está tratando e está tratando da pulsão de morte dela o tempo inteiro. Eu vou fazer essa diferença aqui e aí depois eu vou explicar, porque nós vamos trabalhar com isso. Senão não tem jogo, não tem como, tá? Mesmo se eu tiver que falar de psicanálise, eu tenho que falar de pulsão e de instinto. Agora, de qualquer maneira, como eu estou tratando de fenômeno psicossomático, eu vou ter que falar de pulsão e de instinto. E vocês que são leigos vão aprender que existe um negócio chamado pulsão, que é do ser humano, que domina a linguagem, que é diferente do lado instintivo do homem, tá? Então, vocês vão aprender num outro vídeo. Estamos começando
a entrar na questão da morte. Não adianta eu ir lá para o Empédocles, que é onde o Freud começou a descobrir isso tudo, sem começar a dar para vocês um beabá aqui, tá? Então, espero ter sido minimamente clara, abrindo para vocês um negócio assim, olha, né? Na verdade, você não nasceu porque a cegonha botou um negócio na couve, lá dentro da plantinha da couve, e dali saiu um ovinho, e de dentro do ovinho você saiu. Não, a história é outra, não tem cegonha. Então é como se eu estivesse dizendo isso para vocês. Não tem cegonha. A gente lida com a morte o dia inteiro, por isso que não é simples tratar das pessoas. E por isso que eu resolvi fazer esse curso e outros cursos que eu tive que dar, porque o suicídio estava uma festa quando eu comecei a dar os cursos de Lacan. E aí eu resolvi entrar e dar esses cursos de graça dentro da rede, tá bom? Um abração.